Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Emerson Leandro e vamos falar um pouquinho sobre o paralelepípedo, tá? O paralelepípedo é uma figura geométrica espacial que possui algumas características importantes. Dentre elas é a sua forma, né, física. E essa forma física com que ele é construído depende de alguns elementos que a gente nomeia como arestas, vértices e faces, tá? Sabemos que o paralelepípedo, que é uma figura geométrica espacial, ela possui uma aplicabilidade muito vasta no nosso dia a dia. Podemos ver o paralelepípedo no formato de tijolo, de cerâmica, em caixas d'água, caixa de sapato, né? Ele está presente aí em diversas formas do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu coloquei esse Vzinho aqui para vocês, certo? Que é o V referente aos vértices. Lembrando que o vértice, ele está aqui presente, marquei aqui para vocês. O vértice, ele é justamente esse ponto de encontro entre dois ou mais segmentos de reta. Daqui para cá eu tenho um segmento de reta. Daqui para cá eu tenho outro segmento de reta. Daqui para cá eu vou ter outro. Daqui para cá eu vou ter outro e assim por diante, tá? Então o vértice é aquele ponto de encontro entre dois ou mais segmentos de reta. Nesse caso aqui do vértice, eu tenho um segmento de reta, dois segmentos de reta, três segmentos de reta, certo? Então aí a gente tem três segmentos de reta, então eu tenho um ponto de encontro entre esses segmentos de reta. No mínimo seria dois, aí tem três porque estamos trabalhando com a geometria espacial. No caso, nós temos uma dimensão, né? No caso, em três dimensões, ou seja, tridimensional, tá? Então, aqui nós temos o primeiro vértice. Aqui também é um ponto de encontro, certo? Entre esses três segmentos, outro vértice. Nós vamos ter aqui mais um vértice, certo? Outro vértice aqui, ó. Mais um nesse ponto. Estão acompanhando? Aqui nós vamos ter outro vértice, que é o ponto de encontro entre 1, 2, 3, né? Aqui nós vamos ter mais um vértice. E aqui nós vamos ter mais um. Tá faltando algum aí? Não, né? Então agora nós vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos 8 vértices, certo? Então, já que nós sabemos o que é vértice, vamos agora entender o que é aresta. Vou colocar um Azinho aqui para identificar quantas arestas temos em um paralelepípedo, certo? Então, a aresta, no caso, ele representa o segmento de reta, ou seja, a aresta é justamente o comprimento que existe de um vértice a outro. Esse segmento aqui é a nossa aresta. De um pontinho para outro, eu vou ter a minha aresta. Então, aqui eu tenho uma aresta, olha, duas arestas, três arestas, quatro arestas, certo? Aí aqui eu vou ter 5 arestas, que é essa aqui, certo? Eu vou colocar com a canetinha aqui fraquinha, só para vocês verem. Então aqui eu tenho uma aresta, desse ponto para cá, duas, porque a aresta é justamente o segmento de um ponto a outro, certo? De um ponto a outro. Duas, aqui eu tenho outra, três, aqui eu tenho mais uma, 4, né? Aí aqui eu vou ter outro segmento de reta, outra aresta, 5. Aqui eu vou ter mais uma, 6, né? Outra aqui, ó, 7. Mais uma aqui, 8. Outra aqui, 9. Essa aqui, ó, 10. Essa que tá aqui na vertical, 11. E essa última aqui, ó. Joinha? Então nós vamos ter quantas arestas?
12, né? Então, o nosso paralelepípedo, ele possui 8 vértices e 12 arestas. Agora, eu vou escrever aqui para vocês um Fzinho. Esse F, ele é referente a faces, certo? A face, na verdade, representa, a gente pode chamar como se representasse o lado desse paralelepípedo. Então, assim, só para que vocês compreendam, esse pedacinho aqui, ó, certo? Esse pedacinho aqui, ele é uma face. E a face, ele é justamente o que está na parte interna dos segmentos de reta. Aqui eu não tenho as arestas, certo? Essas arestas aqui, ó, formaram aqui, ó, só olhando para essa figura, formaram um retângulo. Tudo que está aqui dentro aqui, dessas arestas aqui, ó, tudo que está aqui dentro é a minha face. Para clarear aqui para vocês, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar só esse pedacinho aqui, certo? Eu vou arrancar. Quando eu arrancar esse pedacinho, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Então, tudo que tem aqui dentro é a nossa face, certo? Esse pedacinho aqui eu arranquei e trouxe para cá, ó, certo? Então, tudo isso aqui é a nossa face, tá bom? Então, aqui eu vou ter uma face, certo? Vou marcar aqui para vocês uma face. Joia? Uma face. Aqui eu vou ter esse outro lado aqui, ó, duas faces. Certo? Duas faces. A parte aqui do fundo, essa parte aqui do fundo, eu vou ter 3 faces. A parte do fundo que eu estou fazendo, certo? Essa parte aqui do fundo eu vou ter 3 faces, certo? Essa parte aqui de baixo, tá vendo essa parte aqui de baixo? Ó? 4 faces. Certo? 4 faces, essa parte aqui de baixo. Aí agora, essa parte aqui da frente, eu não contei. Essa parte aqui da frente, 5 faces. Certo? E por último, essa parte aqui de cima, que eu não contei, ó, 6 faces. Fica um pouco atrapalhado aí, né? Porque já risquei demais. Mas a ideia é o seguinte. Eu tenho uma face aqui, 2. 3 lá no fundo, 4 na frente. 5 aqui embaixo, 6 na parte de cima. Então, nós temos aqui 6 faces. Então, o paralelepípedo é uma figura geométrica espacial. Claro, se é espacial tridimensional, tem 3 dimensões, né? Eu tenho uma dimensão aqui, ó, nesse ponto, outra aqui, os 3 eixos, certo? E aí eu vou ter, nesse nosso paralelepípedo, nós vamos ter 8 vértices, nós vamos ter 12 arestas e nós vamos ter 6 faces, certo? Se a gente quiser saber aqui qual é a área desse paralelepípedo, nós teríamos que encontrar a área de cada face, certo? Não são 6 faces? Encontraria a área desse aqui 1, encontraria desse 2, 3, 4, 5, 6. Encontraria a área das faces e era só somar, nós teríamos a área total do paralelepípedo. Para calcular o volume do paralelepípedo, basta a gente multiplicar as 3 dimensões, né? Que seria o comprimento, a altura e a largura. Eu vou colocar aqui um Czinho, fosse o comprimento, o H a altura, né? Porque a altura não é com a... Porque esse Hzinho aqui é de inglês, né? Altura em inglês, tá certo? Então, H altura, comprimento e o Lzinho de largura, tá? Largura, comprimento e altura. O volume, basta multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Aí nós vamos encontrar quem? O volume. De quem? Do paralelepípedo. E o volume é o quê? É o que cabe dentro desse paralelepípedo.
né, o que cabe dentro dele. Se fosse uma caixa d'água, o volume seria a quantidade de água que cabe no interior desse nosso paralelepípedo. Enquanto que a área é justamente a parte que você vai precisar pintar, a parte interna, né, desse nosso paralelepípedo, tá bom? Gente, mais um vídeo aí para vocês. Espero que vocês curtam, né? Dê um like aí, compartilhe e ajudem o canal do professor Emerson Leandro. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!